Olá pessoal, eu sou o Lipe Reis e hoje nós vamos preparar um bolo delicioso, charmoso e super diferente. Ele é o bolo Charlotte. Você já ouviu falar no bolo Charlotte? E não é qualquer bolo Charlotte não. Este bolo nós vamos fazer no sabor de limão siciliano com uma cobertura deliciosa de chocolate com caramelo. Então vem comigo. Aqui no nosso canal você recebe dicas e receitas para estar sempre inovando aí na sua cozinha e criando momentos mágicos. Mas antes de começar, pode rodar a vinheta. E na descrição do vídeo vamos deixar todos os ingredientes e produtos utilizados aqui. Então aproveite e já separe o seu mise en place. E para começar essa receita deliciosa, eu vou preparar a massa manteigada. Eu escolhi essa massa porque ela é super saborosa, úmida e tem uma estruturação perfeita para a montagem. Então aqui na batedeira eu já vou colocar a manteiga. Lembrando que a manteiga deve sempre estar em temperatura ambiente, tá? Nesse ponto pomada. Eu já adiciono aqui na batedeira. E em seguida eu já adiciono também o açúcar. Levo para bater até ficar um creme um pouco mais esbranquiçado, tá? E um creme totalmente leve. Em seguida, eu já vou adicionando aqui os ovos um a um para ir homogeneizando essa mistura, perfeito? E até esse creme dobrar de volume. Agora, para facilitar a mistura, eu já vou adicionar o fermento junto com a farinha. Eu vou misturar esses dois ingredientes já aqui. E aí, vou ligar a batedeira no mínimo, tá? Então eu vou adicionando algumas colheradas da farinha com fermento e vou alternando com o creme de leite. Prontinho, já temos a nossa massa pronta e olha só, ela fica uma massa super estruturada, bem consistente e depois de assada ela fica melhor ainda, ela fica muito úmida. E agora eu vou dividir essa massa em duas assadeiras em quantidades iguais e a gente já coloca para assar. Mas antes disso eu tenho uma dica muito importante. Aqui eu vou utilizar esse disco de papel, tá? O fundo para assar bolos. E aí eu vou posicionar apenas esse disco no fundo da forma e eu não preciso untar com mais nada. Tá certo? E aí eu vou garantir que a minha massa assa perfeitamente e eu consiga desenformá-la também perfeitamente, tá bom? Eu coloco aqui no fundo da forma. E prontinho. Já vem no diâmetro certinho, eu só posiciono no fundo da forma e eu tenho uma forma untada com esse papel. Prontinho. Aqui eu vou colocar 300 gramas de massa, tá? Então vai colocando sempre aos poucos. Por ser uma massa bem firme, depois a gente vai dar uma niveladinha nela com a própria espátula. Vou colocar 350, que ela fica uma massa mais altinha e depois a gente consegue cortar. Em duas fatias, tá? E aí se você quiser ou preferir assar discos separados também, de massa individual, fica a seu critério. Agora é só espalhar a massa aqui, ó, em todo o diâmetro da assadeira. Deixar bem niveladinho para ela assar perfeitamente. Espalho bem. E ali eu já tenho o forno também pré-aquecido, tá? Então deixe sempre o forno pré-aquecido a 180 graus e tá tudo certo. Prontinho. Agora, só levar as assadeiras para o forno. Esperar um tempinho, enquanto isso vamos preparar o recheio deste bolo aqui. Para preparar o recheio, eu escolhi um sabor que é muito gostoso, gente.
o limão siciliano. Vai trazer um frescor, vai trazer um sabor muito delicado, sutil, que combina super com esse bolo Charlotte. E aqui é muito simples de preparar. Eu já tenho o chocolate derretido, vou preparar a ganache adicionando creme de leite, misturo bem, até virar aquele creme que a gente já conhece, naquela consistência. Super cremoso, brilhoso, tá? Então mistura bem até chegar nesse pontinho. Olha só, chegou no ponto certinho da ganache, tá? Aqui, como a gente acabou de derreter o chocolate, eu sempre aconselho, depois que saborizar, deixar um pouquinho descansando. Mas nós também vamos adicionar o chantilly batido firme para trazer um pouco de leveza para esse recheio, que é uma característica também desse bolo Charlotte, tá bom? Agora eu vou adicionar pasta saborizante, que é super aromática, tá? Lembrando que as pastas saborizantes da Mago você pode escolher diversos sabores que nós temos. Elas são muito próximas ao sabor natural e são super concentradas também. Então adiciona aqui uma quantidade e é bom você seguir a dosagem sugerida que está aqui no rótulo, tá? Tá aqui na embalagem, que é em média de 5% que a gente utiliza em cima da quantidade da sua preparação, tá bom? E aí você vai experimentando para ver se está do seu agrado, está no paladar que você gosta, tá? Se quiser um pouquinho mais forte o sabor, você acrescenta um pouquinho mais da pasta, se quiser um pouco menos, você acrescenta menos, mas é bom sempre seguir essa margem de 5%. Misturo bem. Lembrando que as pastas cítricas, elas tendem a mexer um pouquinho com a estrutura da sua ganache, vai deixar ela um pouco mais resistente numa consistência diferente, tá? Por conta exatamente do cítrico. Então limão, frutas do bosque, morango, vai mexer um pouquinho na estrutura, deixando ela um pouco mais firme, mais densa, tá? Isso depois do descanso. Mas aqui, ó, ela continua com a mesma performance, tá bom? Tá muito bonitinha, super cheirosa. A gente vai esperar esfriar um pouquinho e eu já volto para acrescentar o chantilly batido firme para trazer essa leveza, essa aeração para o recheio do bolo Charlotte. Agora que a ganache já está bem fria, nós podemos adicionar o chantilly, tá? Então adiciono primeiro uma colherzinha desse chantilly e vou misturando aqui, ó, para incorporar, tá? Dessa forma não corre o risco de ficar pelotas, tá bom? Do próprio chantilly. Já dá uma amolecidinha na textura, mas depois que ele for para a geladeira, que você for utilizar para recheio, ele vai pegar uma consistência 100% firme, tá? E aí eu já posso adicionar o restante e vir misturando aqui. Já temos o creme prontinho aqui, ó. E o resultado dele, a consistência, vai vir depois de algumas horas de descanso, tá? Então eu aconselho sempre você preparar, deixar pelo menos uma horinha lá na geladeira. Ou se você também quiser já preparar o seu recheio, rechear o seu bolo, levar para a geladeira, deixar ele descansando prensado, também fica perfeito, tá bom? Mas eu prefiro deixar ele pegar essa consistência antes de rechear. É isso que eu vou fazer aqui. Vou levar para a geladeira, deixar descansando e já voltamos para a montagem desse bolo. Vamos para a montagem do bolo Charlotte. Aqui a massa amanteigada já está assada e fria e o meu recheio também já está separadinho aqui no saco de confeitar. Gente, muito simples, tá? Para a montagem, eu vou utilizar a própria forma que eu assei o bolo, do mesmo diâmetro, um saquinho, que eu já vou posicionar aqui dentro da forma, tá? Dessa forma eu acho que fica mais fácil, fica mais retinho, mas também tem outras formas. Com acetato você consegue fazer essa prensa e essa montagem, tá bom? Então, ó, vou começar colocando aqui a primeira massa no fundo da forma. Essa massa ela é bem fofinha, bem delicada, ó, bem úmida, tá? Então, eu espero ela esfriar completamente para você fazer essa montagem para não correr o risco de quebrar nem nada do tipo.
Vou dar uma leve umedecida com leite. Esse leite pode ser saborizado também com a pasta de limão siciliano. Pronto. Ela já é uma massa mais úmida, tá? Estou molhando um pouquinho mais porque eu prefiro bolos mais molhadinhos. Vou distribuir aqui a primeira camada de recheio. Lembrando que eu já deixei aqui, ó, separadinho uma bolacha, que é a bolacha champanhe que a gente vai utilizar ao redor do bolo, para ter uma noção de altura, tá bom? Então eu vou porcionando a quantidade de recheio, respeitando sempre a altura da bolacha para o bolo não ficar maior. Como nós teremos 3 camadas de massa e 2 de recheio, eu vou dividir aqui bem certinho para ficar perfeitinho essa montagem, tá? Então, ó, distribuo. Segunda camada de massa. Dou uma leve prensadinha para grudar uma massa na outra. Dou uma leve umedecida também. Não precisa ser muito, tá? E mais uma vez, voltamos aqui com uma camada generosa de recheio. Prontinho. Coloquei aqui, ó, mais uma camadinha de massa. Ainda ficou um dedinho baixinho, tá? Mas aí como a gente ainda vai fazer uma pré-camada nesse bolo, tá tudo certo que vai compensar a altura. Mais uma leve umedecida aqui em cima. E aí aqui eu tô molhando com leite saborizado, tá? Com a pasta, mas vocês podem utilizar também alguma calda que vai dar tudo certo, perfeito? Tampar 100% aqui o bolo. Levo pra geladeira, deixo ele prensado um tempinho e depois voltamos para poder fazer a pré-camada e a finalização desse bolo. Então aqui eu vou dar um toque especial nas bolachas champanhes que vão ao redor do bolo, que vão dar um charme e trazer toda essa elegância para o bolo Charlotte. Eu vou utilizar um pouco de chocolate cobertura e o aroma para chocolate sabor caramelo para banhar algumas dessas bolachas, que dá um design e uma característica muito legal para esse bolo. É só agitar antes de usar este aroma para chocolate. Pode ser utilizado tanto em chocolate cobertura como em chocolate puro, tá? Chocolate nobre. Vou adicionar algumas gotinhas aqui para saborizar esse chocolate. E em seguida, eu vou utilizar também o corante Chocosoft da Mago, para trazer um tonzinho mais amarelado, tá? E ficar também com aquela corzinha do limão siciliano para ornar tudo nesse bolo. Vou adicionar aqui algumas gotinhas também, para ficar um tonzinho de amarelo bem sutil. E se precisar, a gente vai adicionando mais. Então, ó. Coloquei aqui. Vou colocar apenas mais uma gotinha até chegar no tom que eu quero, tá? Não quero um tom de amarelo tão forte, é só para dar um realce, um destaque aqui nesse banho que a gente vai fazer nas bolachas. Olha só, gente, a cor que ficou. E misturou super bem, tá? O corante Chocosoft, ele é um corante que é a base de gordura próprio para chocolates, tanto o chocolate cobertura como o chocolate nobre também, tá bom? E ele tem essa consistência mais cremosa, facilitando na hora de você dar o banho e pigmentar aí a sua base de chocolate. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar a bolacha champanhe, vou colocar metade dela aqui, ó, e aí eu vou deixar escorrendo um pouquinho, tá? Assim que escorrer um pouquinho, eu já venho, deito ela e deixo ela aqui secando, perfeito? Aqui eu estou utilizando um tapete de silicone de fibra de vidro da marca, que ele é ótimo para dar banho nas preparações, né? Então, trufas, desenformar bombons, assar também, levar ao forno preparações aqui em cima. Então, a gente tem uma variedade de funções para esse tipo de tapete. E aí eu vou fazendo dessa forma aqui, ó, até, olha só, vai escorrendo e vai ficando em vários formatinhos, tá? Isso eu vou fazer com todas as bolachas que eu for colocar aqui, perfeito? Deixa escorrer um pouquinho e em seguida eu já deixo ela aqui.
Agora que já está tudo separadinho, tudo pronto, vamos para a montagem desse bolo e já para a finalização e decoração dele. Então aqui as bolachas já secaram. Eu vou fazer uma pré-camada, né, nesse bolo com o próprio recheio, tá, gente? Ele fica bem cremosinho e a gente consegue fazer essa pré-camada aqui para poder grudar as próprias bolachas que vão ser colocadas aqui na lateral. Eu espalho bem aqui primeiro na superfície e aí eu vou já adicionando esse creme na lateral do bolo. Aqui eu vou fazer o preenchimento na superfície e eu já vou utilizar uma das bolachas para ir medindo a altura, tá? Desse bolo. Então eu vou colocar uma camadinha mais grossa aqui dessa cobertura. Vou espalhar aleatoriamente, tá? Todo esse creme. A gente não precisa deixá-lo completamente lisinho. Olha só. E aí ele já vai tomando forma, tá? E completando aqui a altura que precisamos. Para dar um acabamento mais legal, vou fazer esse efeito caracol aqui no meio utilizando essa espátula da mágoa angular, tá bom? Eu venho rodando aqui e vou fazendo este efeito. Bem rústico. Agora, eu já vou vir com as bolachinhas, tá? Então eu vou colocando aqui, ó, sempre elas posicionadas para cima, com essa parte do chocolate, que aí vai dar realmente essa impressão de que o chocolate continua escorrendo, tá bom? É uma opção de decoração aí para vocês. Agora que eu já posicionei todas as bolachas, eu já vou finalizar colocando uma fita de cetim aqui e dar um laço, gente. Isso traz todo um charme e a elegância para esse bolo Charlotte. Então tem que ter um lacinho bem bonito aqui na frente. E agora eu vou utilizar essas folhinhas que são secas para fazer uma decoração e a finalização aqui em cima do bolo, tá, gente? E também algumas tirinhas de limão siciliano para complementar toda essa decoração e trazer mais esse charme e a elegância que esse bolo tem. E olha só como esse bolo ficou lindo, gente!
Ele ficou sensacional e esse bolo se destaca muito, principalmente em vitrines. Então aproveite todas as dicas que você recebeu aqui, todas as técnicas e arrasa aí na cozinha da sua casa. E lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo qual decoração, receita ou produto você quer ver nos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!